porque eu comecei a dançar antes mesmo de começar a andar. Isso quer dizer que eu sempre fui aquela menina que saia correndo, dançando e experimentando o corpo de um jeito muito lúdico, assim, né? Mas oficialmente eu comecei a estudar a dança em jardim de escola, né? Com 3, 4, 5 anos fazendo balé, um horário extra classe. E desde ali eu fui sempre seguindo num sentido de cada vez mais tempo de dedicação, tempo de estudo, de investimento, passando aí por muitas escolas em BH. O Cefarte, né, na minha época eu chamava Cefar, ali que é a Fundação Clóvis Salgado no Palácio das Artes, foi a minha grande referência na dança, onde eu estudei dos 12 aos 19 anos. E aí eu fui encaminhando assim, essa experiência profissionalizante em dança nas escolas livres de dança, né? Além do Cefar, dali para frente no primeiro ato, seguindo numa trajetória de sempre aperfeiçoar, fazendo muito curso de férias, oficinas, cursos livres. E também essa trajetória como bailarina, mas também como professora de dança, né? São trajetórias que se entrecruzam, assim, né? Uma relação de aprender e depois, a partir de uns 20 e poucos anos, começar a ensinar um pouco do que eu tinha aprendido. O que me faz reconhecer como profissional é exatamente quando eu paro de tentar caber num contexto de companhia de dança, de grupo de dança, e aí eu começo então a buscar referências como artista independente, de reconhecer que relações que a minha experiência com a baixa visão poderiam ter com a minha dança, né? Então eu acho que tem uma situação que foi muito marcante, assim, que foi quando eu deixei de querer ser a bailarina da caixinha de música, ou quando eu entendi que eu não seria, e comecei a desenvolver os meus projetos pessoais. Nessa experiência marcante foi uma seleção, uma audição de uma companhia de dança em São Paulo. Eu já vinha fazendo várias audições pelo Brasil inteiro, viajando, e eu nunca passava. Até que essa foi uma experiência assim, que eu decidi, foi muito sofrido, esse lugar de tentar ser igual a todo mundo, de querer ocupar um espaço que fosse o mesmo de todo mundo, né? E aí eu, muito frustrada nessa seleção, em que eu não passei nem da barra, que geralmente a primeira etapa é uma aula de balé clássico, aí tem a barra, o centro e tal. Eu fiz tipo 3 exercícios e então números tais, tais e tais, muito obrigado, pode ir embora. E eu lembro que diante de todo um investimento, né, de viajar, de ir, e compra essa batilha de ponto, e faz aula não sei o quê, e paga para fazer isso, e faz aquilo, e viaja, foi uma experiência que eu falei, aqui acabou, eu não vou mais tentar ser e fazer algo que parece ser a única possibilidade de dançar profissionalmente. E aí meu primeiro projeto, né, quando eu decido então assumir, reconhecer o que é essa limitação, ou esse modo de ver, essa experiência com a minha cegueira, com a baixa visão, hoje praticamente cega, para onde que isso me levava, em 2010 eu comecei meu primeiro trabalho autoral, assim, artístico independente, que foi o Projeto Singular, com o espetáculo de dança Desassossego em Branco, foi dirigido pelo Tuca Pinheiro, e daí eu não parei mais, né? Assim, eu não parei mais de criar, de produzir, de dirigir, de escrever projeto. Paralimpíadas, eu acho que na época foi muito grandioso, enquanto um evento global, né? Assim, de estar ali apresentando para o mundo inteiro, poder hoje acessar ali na internet e perceber, saber que a minha história com a dança está registrada num momento de muita... É complexo, porque se por um lado é algo tão grandioso, é algo que traz uma visibilidade para o meu trabalho artístico, por outro,
é exatamente algo que acontece a partir da marca da exclusão, né? Ou seja, Paralimpíada é aquela Olimpíada, aquele evento paralelo, vamos dizer, àquilo que está estabelecido, né? Que seria as Olimpíadas. E eu acho que traduz toda essa minha trajetória como uma artista independente, mas que carrega uma experiência de margem, né? De marginal, de correr pela tangente, assim, pelo que está à margem de um padrão. E que por muito tempo, dentro dessa lógica de querer ser incluída naquilo que é o eixo, né? O centro, me incomodava muito quando eu pensava nessa relação e que a sociedade traz, de todo mundo que está à margem precisar ser incluído, né? Tá colocado dentro de uma norma. E depois de muito tempo refletindo, hoje é como se a minha experiência artística, a minha militância não está mais em querer estar dentro, em sim em querer ampliar essa fronteira, essa linha que separa quem está dentro e quem está fora, né? Eu não sou formada, graduada em dança, eu sou graduada em psicologia, porque eu acho que a pergunta sobre o ser humano, a psique, a alma, são perguntas que me intrigam. E aí eu sinto que a minha pesquisa acadêmica, ela sempre teve nessa tangente aí entre a dança e a psicologia, né? No sentido de pensar a linguagem cênica, o corpo, a subjetividade, as relações entre isso. Então eu pesquisei na pós-graduação, na Guinhar. O primeiro lugar foi quando eu ainda não me reconhecia como uma pessoa. Não era tão óbvio para mim esse lugar de ser uma artista com deficiência visual. Eu ainda estava tentando entender esses corpos de pessoas que não enxergam, né? Então na pós eu fui para o São Rafael, o Instituto São Rafael, que é uma escola especializada para pessoas com deficiência visual. Entender esse corpo, esse gesto, como que era a noção de orientação, de espaço, mas ali eu ainda enxergava muito mais do que hoje, né? Isso em 2008, que foi quando eu fiz essa primeira pesquisa, tenho o quê? 16 anos. E aí o mestrado já foi uma pergunta, eu acho que cada pergunta minha de pesquisa passava pela minha pergunta de quem que eu sou enquanto artista, quem que eu sou, qual que é o meu lugar nesse mundo, né? E aí a pergunta do mestrado era realmente saber quem são, se existia, quais são os artistas no Brasil com deficiência visual, né? E em seguida eu ainda precisava perguntar mais, assim, falar, ainda não estou satisfeita, porque ainda é uma pergunta que está fora, né? Primeiro, como que esses corpos se organizam? Fui lá no São Rafael. Depois, como é que é isso num contexto de dança no Brasil? Fui pesquisar isso. E aí é como se eu tivesse me autorizado, eu acho que essa é uma palavra legal quando a gente pensa numa dança autoral, numa noção de autoria, né, de ser autor da própria trajetória mesmo, assim. E o doutorado foi, então, baseado nessa pergunta, que eu só entendi qual era a minha pergunta quando eu estava praticamente defendendo, que era entender as relações da minha experiência com o processo, né, com a experiência com a cegueira e a dança, que interferências que isso tinha. E aí a tese, então, versou sobre isso, sobre trazer as minhas experiências, tanto como artista como docente, e descobri o que tinha, né? A pergunta que às vezes as pessoas me falavam, mas o fato de você não enxergar não te atrapalha a dar aula de dança? Eu fui trocar esse não atrapalha por não interfere. De que jeito, né? Que noção de corpo é essa, de espaço, de tempo, que consciência, que conceito de dança que tudo isso me ajuda a construir. A dança é o que me permite esse trânsito assim, entre um lado do rio e o outro, sem me perder ou me perdendo com alguma consciência de que eu estou perdida nesse movimento, né, nesse rio, assim, entre uma beirada, uma margem, de novo, né?
às vezes está na margem, sentir que está muito na margem, ter que pular e ir pular outra. Eu acho que a dança é isso, é um lugar de travessia, de passagem. E eu acho que o que eu ainda estou buscando aprender é o lugar do respiro, né? De recarregar, assim.